Bom, eu vou tentar apresentar para vocês um pouco do cenário, o que a gente tem de condição de apresentar de cenário climático para Minas Gerais para os próximos meses, né? É uma tarefa bem inglória, né? Porque geralmente aqui essa região do país é uma região bem difícil de se fazer previsão do tempo. Como sempre, eu vou começar por como é que é a meteorologia e a climatologia no mundo. Então, geralmente, aqui quer dizer, no geral, a meteorologia e a climatologia no mundo, elas são bem organizadas, assim, tem uma diretriz técnica bem estabelecida que é dada pela Organização Meteorológica Mundial. Então, essa Organização Meteorológica Mundial, ela determina assim, as características básicas das estações meteorológicas, de tudo, e todos os países membros adotam mais ou menos os mesmos padrões. Então, a gente tem condição de comparar dados meteorológicos nos mesmos horários, né? Então, em horários pré-determinados, as estações meteorológicas do mundo todo transmitem esses dados para a Organização Meteorológica Mundial e ela faz um diagnóstico geral da atmosfera e devolve esses dados para todos os países membros, né? Então, aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia é o serviço oficial de meteorologia, que é o representante do Brasil na Organização Meteorológica Mundial. Então, a gente tem aí um monitoramento desde 1909, a gente tem estações meteorológicas, né? Então, os dados digitalizados a gente tem desde 1961, e esses dados são utilizados para as mais diversas utilidades, né? Mas o objetivo principal deles é dar suporte à previsão do tempo. Então, sem a entrada de dados meteorológicos para fazer a análise e o diagnóstico, a gente não tem previsão do tempo. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem dois tipos de estações meteorológicas aqui no Brasil, né? Então, a gente tem as estações automáticas e a gente tem as estações convencionais. Então, essas estações convencionais, elas ainda são importantes, porque elas é que são coletados os dados da mesma forma desde o início do século passado. Então, elas é que têm o histórico climático do Brasil, né? Então, a gente tem aí estações com mais de 100 anos de dados coletados da mesma forma como eram feitos no início do século passado. E tem as automáticas, que elas foram instaladas aí por volta dos anos 2002, 2003, então agora elas estão com 20 e poucos anos, né? E aí a gente não tem ainda uma normal climatológica, né? Que é uma média de 30 anos, né? Então as estações são basicamente padronizadas, né? Para a gente poder comparar essas estações nos diversos locais. E aqui é a rede de estações meteorológicas do Brasil, né? Então aqui, além da rede de estações do INMET, ainda tem algumas estações de parceiros, né? Ou de particulares que foram incorporadas nessa rede oficial, né? Que a gente chama de rede oficial por conta que são padronizadas, né? Além das estações meteorológicas, a gente ainda tem outras fontes de informação. Então, a gente tem imagens de satélite, a gente tem imagens de radar, a gente tem dados de navios, aviões, boias oceânicas, radiosondagens, sensor de raios e diversos outros tipos de sensores, né, com estações com propósito específico, né? Todos esses dados, eles formam um sistema mundial de observação. Então, esse sistema mundial é que vai dar digamos assim, o pontapé inicial para a previsão do tempo, tá? Bom, eu vou ir passando aqui da parte do tempo para o clima, porque às vezes se confunde, né? Então, aqui, como é que a gente está hoje de diagnóstico aqui com base na nossa rede de estações meteorológicas? Então, a gente está aí ficou pequenininho, mas acho que dá para o pessoal ver. Então, a gente tem grande parte de Minas Gerais que está aí com 160, 170, 180 dias consecutivos sem chuva acima de 1 milímetro, né? Então, são quase mais de 6 meses aí sem chuvas acima de 1 milímetro.
muito seco. Eu acho que, assim, considerando o nosso histórico de dados que a gente tem digitalizado, só a seca de 63 é que foi mais grave do que esse período de estiagem desse ano. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu não cheguei a fazer para as outras estações do estado, mas aqui em Belo Horizonte a gente está aí há 172 dias, né, na estação aqui convencional, né? Teve uma chuvinha aí há uma semana atrás, mas foi muito isolada, né? Aqui na estação só pegou 0,1 milímetro, então não zerou a nossa contagem. E ela só fica atrás aí de 1963, né? Então aí a gente tem Montes Claros aí com 184 dias consecutivos sem cair nada de chuva. Bom, e aqui só para vocês terem uma ideia de por que a gente erra a previsão, né? Uma desculpa, na verdade, né? Porque a gente erra as previsões, né? Então a gente tem a atmosfera e tem essas diversas interações aí entre as diversas variáveis, né? Então, temperatura influencia na umidade, que influencia no vento, que influencia na pressão, que influencia na radiação, e assim consecutivamente, né? Então tem muitos processos de realimentação dentro da atmosfera, né? Que provocam mudanças que ainda não são bem conhecidos, né? No geral, os modelos eles funcionam bem, né? Mas ainda não são perfeitos, né? Depois eu vou falar um pouco sobre os modelos numéricos de previsão do tempo. Então essa figurinha aqui é só para ter a desculpa de que a gente ainda erra a previsão, que ainda é previsão e não certeza. Bom, então chegando nas previsões, o que a gente tem hoje de condição de prever dentro de tempo e de clima? Então a gente, dentro de tempo, a gente consegue prever aqui com uma certa precisão até 7 dias por aí. Então, 7 dias já cai um bocado a previsão, mas de um dia para o outro é quase que 100%, assim, né? Mais de 90% com certeza. Em algumas condições, depois eu vou falar um pouco mais sobre as condições, né? E conforme vai se afastando do ponto inicial, então a nossa previsão ela vai perdendo a assertividade, né? Vai perdendo previsibilidade. Então a nossa previsão vai ficando cada vez mais pobre, né? Então até chegar aqui num ponto mínimo aqui por volta de 20 e poucos dias que é aleatório. Então a teoria do caos aqui já predomina, né? E aí a gente tem essa previsão subsazonal aqui, que também é uma janela que é difícil de ter uma previsão satisfatória. Então a previsão é bem pobre aqui, bem difícil. Ela dá principalmente por algumas oscilações de Madden-Julian e algumas outras oscilação antártica, que predominam e a gente consegue ter algum indicativo, mas mesmo assim aqui a melhor dessa época entre 20 e 60 dias, a nossa previsão intrasazonal, né, o subsazonal, a melhor previsão dessa época ela é ruim. E aí a gente tem a previsão climática, né, que a gente, por padrão no mundo, a gente adota aqui 90 dias e é uma previsão totalmente estatística, então com base em alguns modelos e alguns padrões que dependem de características de grande escala, né? Então, sobretudo El Niño e Laninha, né, que são os fenômenos predominantes. Bom, hoje em dia a nossa principal ferramenta de previsão do tempo é os modelos numéricos de previsão do tempo. Então, o que vem a ser um modelo numérico de previsão do tempo? Ele é um modelo teórico da atmosfera que considera os dados iniciais, que são coletados pelas estações meteorológicas, principalmente por satélites, pega todas as informações que tem, assimila num grande conjunto de dados e vai gerar essa condição inicial para um modelo numérico de previsão do tempo. Então, hoje em dia, todos
os aplicativos que a gente tem aí de previsão do tempo, esses aplicativos comuns que a gente pega no celular, deve ter uma centena ou milhares deles aí, eles vão pegar essa informação de algum modelo de previsão numérica do tempo desse. Então, essas previsões, elas não têm interferência do meteorologista, tá? Então, o modelo numérico, ele vai criar esse conjunto de estações meteorológicas equidistantes, né? Então, aí cada modelo vai gerar uma casinha dessas diferente, né? Então, tem parametrizações diferentes e a distância entre a estação virtual, digamos assim, vai ser diferente também. Bom, então basicamente o que o modelo faz? Ele vai pegar a observação da atmosfera, ele vai jogar nas equações que descrevem o comportamento da atmosfera e vai fazer essas equações andarem no tempo, e com isso a gente consegue ter uma previsão numérica do tempo, né? Então, que é a nossa principal ferramenta de previsão hoje. Então aqui eu peguei ontem, essa aqui é a rodada de ontem. Então, todos os dias, aqui no IMET lá em Brasília, tem um supercomputador que roda a previsão desse modelo Cosmo, que é um modelo Cosmo de 7 por 7 quilômetros. Então, ele simula assim, uma estação meteorológica a cada 7 quilômetros, e ele vai gerar a previsão por 7 dias, que é o máximo que se julgou na época aqui, até agora, de ter uma previsão útil, né? Então, a gente tem aqui, para os próximos dias, então, esse aqui foi segunda, então eu peguei aqui segunda à noite, terça. Então, amanhã a gente já tem aí condição de chuva, né? Aleluia! Ninguém aguenta mais essa secura e essa fumaça, né? E ao longo da semana, aqui ó, quinta, sexta, sábado e no domingo, segue a condição de chuva em grande parte do estado. Então, a nossa esperança aqui é que esse modelo, mas hoje a gente analisou novamente e praticamente todos os modelos estão dando essa mesma condição. Agora, quanto que vai chover em cada lugar e qual a frequência, isso é bem complicado da gente dizer. Mas, pelo menos, já é um alento, né, que vai quebrar esse padrão de secura aí que a gente está vivendo. Bom, aqui eu coloquei para ilustrar para vocês que as rodadas, como que elas diferem nessa época do ano, né? Então, nessa época do ano, a gente tem, cada rodada do modelo costuma ser meio, mudar algumas coisas, alguns locais onde não tinha chuva coloca e onde tinha não coloca. Então, dá para ver que aqui é a chuva acumulada para os próximos 7 dias, então até às 9 horas da noite do dia 14 do 10. Então, aqui é a rodada de ontem a 0, aqui de ontem às 12, o TC, e de hoje a 0. Então, dá para ver que ele tá mantendo aqui uma grande área com grandes precipitações. Aqui, precipitações aqui da ordem de 100, entre 80 e 100 milímetros, né? Então, muita atividade convectiva, muita convecção, principalmente amanhã aqui na região metropolitana e grande parte do estado, com grandes chances daquele pacote completo de transição, com chuva, granizo, rajada de vento. Chuva amanhã ainda deve ser pouca, né? Assim, pode ser rápida, intensa, mas em pouca quantidade. E ao longo da semana vai chovendo gradativamente. Aqui é um produto lá do Meteo Blue, né, que é um órgão da França lá, que é responsável pela previsão, e eles geram produtos para o planeta todo. Essa aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia de como que é a previsão para os próximos 14 dias ali daqui, mas a previsão cai muito aqui, a previsibilidade, ó. Então, a gente tem aqui para hoje e amanhã uma previsibilidade muito alta, né? Então, para tempo bom, a gente acerta mais. Quer dizer, tempo bom hoje é tempo de chuva, né? Então, a gente vai errar mais, né, nesse tempo de chuva.
E aí a previsibilidade cai muito aqui, chegando aqui a 20, 25%, mais distante da previsão original aqui, né? Então, aqui, terceiro dia, quando muda o sistema meteorológico, a gente já tem uma perda grande na previsibilidade, tá? Bom, aqui é o site que eu acho que quase todo mundo deve conhecer, né? O site Wind, que dá para a gente comparar aqui os diversos modelos meteorológicos, né? Então, praticamente todos eles estão dando aqui início de chuva amanhã à tarde, né? Então, amanhã à tarde, grandes chances aí de ter pancadas de chuva aí em grande parte da região metropolitana e grande parte do estado, né? Até por conta do calor, hoje a gente teve o recorde de temperatura máxima aqui na estação da Pampulha, foi 36,8 graus. E aqui também a previsibilidade aqui ao longo dos dias, né? Uma previsão mais estendida para 14 dias, e ele dá aqui uma barra de erros que a gente pode ver que é bem alto aqui o erro com relação à quantidade de precipitação, né? Eu sei que para a agricultura seria importante a gente dizer, ó, vai chover 30 milímetros em tal área, mas infelizmente as incertezas são grandes, né? E a previsibilidade aqui, ó, cai de 80% a 82% aqui, 50% aqui na quarta-feira, vai caindo para 20% aqui no final do período. Então, a gente cai naquela teoria do caos que os pequenos erros iniciais, no início do modelo mesmo, considerando que o modelo fosse perfeito, ele vai se propagando e se amplificando, e aí chega ao longo dos 14 dias com um erro grande. Mas aqui é um outro tipo de previsão por ensemble, né, que a gente junta vários tipos de modelo, então, e coloca no mesmo barco. Então, praticamente todos os modelos aqui a partir de quinta-feira estão colocando muita chuva, e chuvazinha até por volta dos 100 milímetros, né, tem alguns modelos que colocam. Então, fica muito difícil a gente dizer a quantidade, né, porque a amplitude dessas resoluções é bem grande. Mas o cenário é animador, então, né? Então a gente tem aí os próximos. Aqui é uma previsão estendida do modelo GFS, do modelo americano, de 40 quilômetros, se não me engano. Então aqui é para a primeira semana, até o dia 15, e aqui do dia 15 até o dia 23 a gente vê chuva constante aqui em praticamente toda a região central do Brasil. Então já é um prenúncio de romper esse sistema de alta pressão que estava mantendo essa massa de ar quente e seco aqui sobre a região central do Brasil, né? Mas o calor não alivia muito, né? Então aí a gente ainda vai ter temperaturas altas aí. Bom, então o El Niño e o Laninha, qual que é a situação? Então são fenômenos lá que ocorrem lá no Oceano Pacífico, mas eles, por um sistema de teleconexões, eles propagam algumas ondas que vão influenciar o tempo e o clima em grande parte do mundo, né? Então o El Niño, ele dá uma esquentada lá na região central do Pacífico, né? Nessa região central, e aí provoca essa convecção anômala lá, e sempre que um sistema de nuvens se forma em algum local, ele provoca um sistema descendente, né? Uma corrente de ar descendente em outro local, que vai diminuir as chuvas nessas localidades, né? E então vai gerar um padrão de teleconexões, que depois eu vou mostrar quais os efeitos aqui na América do Sul. E o Laninha é o contrário, né? Então é o resfriamento lá, então resfria e o ar aqui fica mais denso, e ele vai tender a descer nessa região de mais frio e subir na região de mais quente. Então os dois sistemas mudam a circulação global e através de teleconexões influenciam o tempo e clima em diversas regiões. Aqui é só para mostrar o El Niño e o Laninha, né, e as condições normais. Então hoje o que a gente tem? A gente tem uma grande probabilidade, a maior probabilidade de que ocorra Laninha,
a partir de setembro, né? Setembro, outubro e novembro. Essa aqui é a probabilidade maior de laninha, né? Mas todos os modelos dão a entender que vai ser um laninha fraco, então não temos grandes influências, né? Aqui em Minas, o que acontece com o laninha? Então a gente vê que aqui nem o El Ninho e nem o laninha tem grandes influências aqui diretamente na chuva aqui, né? Na chuva ou na seca. Então a quantidade de chuva ao longo da estação chuvosa deve ser mais ou menos parecida com a climatologia, né? Por volta da climatologia, né? Pode ser abaixo ou acima, mas a quantidade de chuva não varia muito, tanto em El Ninho quanto em Laninha. Qual que vai ser a nossa diferença básica? Vai ser na gênese da chuva, né? Então a gênese da chuva vai ser diferente em anos de El Ninho, mais pancadas, mais calor, né? Como foi o ano passado e no outro, acho, se não me engano. E em casos de laninha, então mais a formação de zonas de convergência do Atlântico Sul e mais chuva mais contínua com temperaturas mais baixas, né? Então, principalmente para a agricultura, anos de laninha são melhores, né? Bom, então, como a gente já viu, não tem grandes sinais de climatologia aqui para a área, né, de previsão climática para a nossa área, o que a gente tem que se basear? A gente tem que ter informações sobre a climatologia da nossa região, informações mais precisas possível. Para isso a gente tem as normais climatológicas, que são médias de 30 anos de dados de estações meteorológicas coletados regularmente, né? Aí lá no site do INMET tem essas informações, tem as planilhas de dados para a gente baixar, tem os mapas lá, então todo mundo pode ver essas planilhas e esses mapas lá com as informações da climatologia. Também tem essa possibilidade de ver os dados, né? Então esse aqui é para Belo Horizonte, a gente vê que o veranico de fevereiro aqui, ele é mais provável de ocorrer agora do que era na década de 90, aí, né? Dos anos 61 a 90, né? Ele é muito mais provável de acontecer nessas épocas, né? E outra mudança climática aqui que a gente observou, né? Tem esse aumentozinho aqui na chuva em março, né? Que seria como se fosse a estação chuvosa dividida, né, por fevereiro, e a gente tem essa diminuição aqui, parece pouco aqui, mas essa diminuição aqui em outubro das chuvas, ela implica em um atraso do início da estação chuvosa. Esse ano parece que não vai ocorrer o atraso, mas climatologicamente nos últimos anos é mais frequente que tenha esse atraso do que a estação chuvosa comece como era no início do século, nos anos 60, 90. Bom, aqui ficou, um produto lá da climatologia, né? Então a gente tem aí várias estações meteorológicas, né? E o comportamento delas decêndio a decêndio na climatologia, né? Então se a gente pegar ali o Vale do Jequitinhonha, ali Araçuaí, a gente vê que nenhum decêndio aqui chega nem próximo dos 100 milímetros, né? De chuva, né? Então a gente vai ter aí chuva bem fraca lá naquela região climatologicamente. Então climatologicamente lá não chove mesmo. E em Belo Horizonte a gente já tem um dezembro aí com praticamente todos os decêndios já chovendo acima de 100 milímetros. Então tem essa grande variação da climatologia no estado, tá? Então aqui os totais mensais e anuais, né, para todas as estações, né? Então a gente vê aqui que Araçuaí em média chove 700 milímetros por ano, enquanto que em Belo Horizonte a gente tem aí 1.500 milímetros, né? Então aqui na região central do estado chove mais que o dobro do que lá no Vale do Jequitinhonha, né, Mucuri.
E aqui os extremos dentro do estado, né? Então, em outubro a gente tem aí precipitações que vão desde 46 milímetros em Monte Azul até 138 em Passa Quatro. Então, em novembro a gente já tem as chuvas mais intensas ocorrendo na região central do estado, né? E dezembro também aqui na metropolitana, aqui, que é climatologicamente o local que mais chove, né? Mas as chuvas tendem a se espalhar por todas as regiões aí ao longo dos meses. E em termos de previsão climática, então todos os meses é atualizada a previsão climática, que é uma previsão estatística, né, com base nos dados observados, né, uma previsão estocástica de dados observados desde 1961 e também dados de modelos numéricos do CPTEC, do INPE e da FUNSEMI. E aí a gente faz essa previsão em consenso, uma previsão objetiva, que leva em consideração todos os modelos numéricos que a gente tem e que a gente pode usar aqui. O que essa previsão quer dizer? Então, olhem aqui em Minas Gerais, tem alguns pontinhos amarelos aqui, que seria a tendência de precipitação abaixo da média, pouco abaixo da média, mas em grande parte do estado é branco. Então, branco quer dizer o quê? Quer dizer que é na média? Não, quer dizer que pode acontecer qualquer coisa. Então, pode acontecer 33% abaixo da média, 33% de probabilidade na média e 33% acima da média. Então, a gente sempre está numa região muito complicada para se fazer previsão climática, né? Então, os fenômenos aqueles de grande escala que dão indício para a previsão climática, eles vão agir principalmente aqui no norte, nordeste do Brasil e no sul do Brasil, né? Então essa aqui já dá essa aqui é lá do IRI, né? Não é a nossa, mas ela já dá um indicativo de ir abaixo do normal aqui para essa região pega uma parte do sul do país aqui, a região do Uruguai, né? Que já é um impacto do Laninha, né? E aqui é mais seca também. Bom, então, concluindo, lamento por não conseguir dar a informação que vocês queriam, da previsão de chuva determinística, né, para cada mês, mas a gente tem que lutar com as armas que tem, né? Então, as armas que tem hoje é a gente ficar monitorando, ver as previsões de tempo, né, que são mais assertivas, e ter a informação climática e de variabilidade dos últimos anos. Se você tiver uma análise precisa para a sua região dessas condições, conhecer bem a climatologia e a variabilidade local, você vai ter, com certeza você não vai ser pego de surpresa aí por algum evento extremo. Apesar que está muito complicado, porque os eventos extremos estão, como já falou o Celso na palestra anterior, eles estão mais intensos e mais frequentes do que nunca, né? Então, aqui em Belo Horizonte era raro a gente chegar aí a temperaturas de 36 graus, 37, e agora, todo ano, a gente está chegando nos 37 graus, né? Então, sempre existe a possibilidade da gente ser surpreendido por anomalias climáticas extremas, né? Anomalias climáticas e de tempo extremos, dependendo de várias condições, né? Porque a gente sempre tende a tentar definir, tentar entender as coisas como uma causa e consequência só. E aí na atmosfera não tem isso, né? Na atmosfera é tudo misturado e tudo agindo junto ao mesmo tempo, né? Então eu brinco que a atmosfera é como se fosse um grande lago, né? Um grande lago, imagine um lago lá que ele está lá parado, aí você joga uma pedra grande, ele vai criar uma onda grande, que seriam as situações de El Niño e Laninha, mas dentro dessa onda grande, aí você joga lá uma oscilação decadal do Pacífico, aí você joga uma oscilação de Madden-Julian, aí você joga uma oscilação antártica,
Aí a gente vai ter o Oceano Atlântico também com uma atuação mais intensa, e aí várias coisas agem em conjunto e provocam uma anomalia climática intensa, né? Essas coisas, essas ondas, elas vão se somando e se diminuindo ao longo da propagação, né? E elas provocam esses fenômenos de grande amplitude, né? Como foi essa enchente no sul do Brasil agora em maio, né? Bom, então aí a gente tem que monitorar constantemente aí as condições de tempo para se preparar para as ações mais adequadas para cada situação. Então, como é que a gente pode fazer isso? Acompanhar sempre a previsão do tempo e do clima e sempre dar preferência para as informações dos órgãos oficiais. Então, basicamente era isso. Muito obrigado aí, e é sempre um prazer participar e falar um pouquinho sobre tempo e clima para os colegas. Precisamos, obrigado.